Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos de volta ao canal. Hoje, mergulharemos em um dos pilares mais importantes para quem busca consistência no mercado financeiro, a fase 3 da nossa jornada. Estamos falando de estratégias, backtest e validação, com o objetivo claro de criar um edge comprovado, algo que realmente faça a diferença nos seus resultados. Se você quer parar de operar no escuro e começar a ter um plano sólido, fica comigo, porque o conteúdo de hoje é ouro. Muitos traders iniciantes pulam essa etapa crucial e se frustram rapidamente. Eles veem uma ideia de estratégia, operam por alguns dias, perdem um pouco e desistem. Mas a verdade é que o sucesso no trading, especialmente no day trade, é sobre ter um método que funciona e, mais importante, saber por que ele funciona. É exatamente isso que vamos desvendar agora. Nosso primeiro passo nessa fase é o design de estratégia. E quando eu falo em design, não estou falando de algo complicado. Pelo contrário, o segredo está na clareza. Você precisa definir regras claras de entrada e saída. O que te faz entrar numa operação? Que condições precisam ser atendidas? E, igualmente importante, o que te faz sair? Seja no lucro ou no prejuízo, as regras precisam ser objetivas, sem espaço para o achismo ou a emoção do momento. Quanto você vai arriscar por operação? Qual o seu stop loss máximo? Qual o seu alvo? Isso precisa estar no papel antes mesmo de você pensar em clicar no botão de compra ou venda. Agora, ter uma estratégia é só o começo. Como saber se ela realmente funciona? É aí que entra o backtest histórico. Backtest é basicamente testar sua estratégia em dados passados para ver como ela teria se comportado. Você pode usar dados intradiários, diários, semanais, o que for relevante para o seu estilo. Existem várias formas de fazer isso: o backtest tradicional, o walk forward e o bootstrap ou Monte Carlo. O backtest tradicional é o mais conhecido. Você pega um período longo de dados e simula a execução da sua estratégia. Nele, você otimiza sua estratégia em uma janela de dados, digamos os últimos 6 meses, e testa o desempenho na janela seguinte, o próximo mês. Depois, você anda com essa janela, repetindo o processo. Isso simula de forma mais realista como você adaptaria e operaria sua estratégia no mercado em tempo real. E o bootstrap, ou Monte Carlo, te ajuda a entender a variabilidade dos resultados, simulando milhares de cenários possíveis para ter uma ideia da solidez da sua estratégia. Um ponto crítico aqui é evitar o overfitting. Overfitting acontece quando você otimiza demais sua estratégia para os dados passados, tornando-a perfeita para o passado, mas inútil para o futuro. A chave é ter regras poucas e robustas. Pense em uma estratégia simples, com 2 ou 3 indicadores, talvez. Não tente encaixar 1000 variáveis. A simplicidade, muitas vezes, é a chave para a robustez. Vamos às tarefas práticas. Para colocar a mão na massa, proponho que você crie 3 estratégias simples. Pode ser uma de rompimento de determinado nível, outra de pullback com média móvel, ou até uma de mean reversion em faixa de preço. O importante é que elas sejam claras e objetivas. Depois, você vai fazer o backtest de cada uma delas, com um mínimo de 2 anos de dados intradiários, se possível. Quanto mais dados, mais confiável seu teste. E o que você vai documentar? Isso é crucial. Para cada estratégia, anote o win rate, taxa de acerto, o AVG-win, lucro médio por operação vencedora, o AVG-loss, prejuízo médio por operação perdedora, o KID Max Drawdown, maior queda percentual do capital, a expectancy, expectativa matemática da estratégia, e o número de trades realizados. Essas métricas são o raio-x da sua estratégia e dirão se ela tem potencial. A etapa de walk forward é o próximo nível. Otimize sua estratégia em uma janela de dados,
por exemplo, 6 meses. Depois, teste essa otimização na janela seguinte de 1 mês. Repita esse processo andando com as janelas por vários anos. Isso vai te dar uma visão muito mais clara da adaptabilidade e longevidade da sua estratégia. E claro, temos o checklist de validação. Não confie cegamente em um backtest. Há um número mínimo de trades para que as estatísticas sejam confiáveis. Para o day trade, idealmente, mais de 200 trades é um bom ponto de partida. Quanto mais, melhor. A robustez a ajustes de parâmetros. É outro item vital. Se você mudar um parâmetro levemente e sua estratégia quebrar completamente, ela não é robusta. Estratégias robustas aguentam pequenas variações nos parâmetros. Mas a teoria é uma coisa, a prática é outra. É aí que entram as boas simulações reais. Você precisa simular o ambiente de mercado como se estivesse operando de verdade. Sugiro que você monte um replay de ticks. Pegue 1 semana de dados de ticks e reproduza o mercado, operando em tempo real sobre esse replay. Muitas plataformas de negociação têm simuladores incríveis para isso. A ideia é fazer 300 repetições dos seus setups. Isso te dará agilidade, confiança e vai te expor a situações de mercado que o backtest puro não consegue replicar, como a velocidade da cotação e a pressão de tempo. Para finalizar, alguns atalhos pouco conhecidos, que podem fazer uma grande diferença. Primeiro, use parâmetros discretos. Não otimize seu indicador para 14 por 37 períodos. Escolha números inteiros e redondos, como 10, 15, 20. Isso reduz drasticamente o overfitting e torna sua estratégia mais robusta. Segundo, e isso é crucial para quem opera intradiário, faça o backtest com Pridewise Slippage variável por hora. O slippage. O preço que você executa é diferente do que você vê. É geralmente maior na abertura do mercado ou em momentos de alta volatilidade. Um backtest que não considera isso pode inflar seus resultados. Simular. Slippage. Maior nesses períodos te dá uma visão muito mais realista do seu potencial de lucro. Dominar essa fase 3 é o que separa os traders sérios dos curiosos. É o seu trabalho de casa para construir um edge real, comprovado e que você confia. Não pule etapas, seja metódico e persistente. Se você se dedicar a isso, seus resultados serão a recompensa. Espero de coração que este conteúdo tenha sido útil para você. Se gostou, por favor, deixe seu like, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos e ative o sininho. Compartilhe com aquele amigo trader que precisa dar um upgrade nas estratégias dele. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.